Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, você já falou mais cedo sobre essa questão de tramitação de medida provisória, e aí é fazer Congresso andar, né? O que você define, como você define essa crise aí? Pois é, Bocardi, a gente nem tinha falado antes sobre esse assunto aqui, porque a mim parecia um tema menor e que eles iam acabar resolvendo, mas virou um imbróglio, virou uma crise e acabou suscitando mais uma judicialização. Então, mais um assunto que foi parar no Supremo Tribunal Federal pela dificuldade dos parlamentares de se acertarem em relação a como vão tramitar, né? Qual é o rito de tramitação das medidas provisórias. E eu digo que eu achava que nunca viraria uma crise, porque é algo que está ali descrito como uma receita de bolo na própria Constituição. Lá está dito como tramitam as medidas provisórias, está dito que precisa de da formação de uma comissão mista para analisá-las e que depois elas tramitam separadamente no plenário da Câmara e do Senado. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, está se valendo de uma excepcionalidade que foi criada no período ali da pandemia para permitir a votação de MPs no momento em que as duas casas estavam funcionando remotamente e quer manter essa tramitação excepcional que não é a que está descrita na Constituição. Por quê? Porque pela tramitação excepcional vão direto para o plenário, primeiro da Câmara e depois do Senado, as medidas provisórias. Com isso, ele designa um relator, ele próprio, sem precisar de acordo entre senadores e deputados. Esse relator tem todo o tempo do mundo para fazer o seu relatório na Câmara. A Câmara gasta quase todo o período de discussão da MP, porque existe um período para que você vote uma medida provisória, esse período é de 120 dias, e aí ela vai faltando poucos dias ou para caducar ou para ser, enfim, promulgada para o Senado, sem que os senadores tenham tempo de mudar alguma coisa, de analisar com calma e de que depois ela volte para a Câmara. Então, os senadores, com razão, estavam se sentindo escanteados nesse processo. O Rodrigo Pacheco exortou a que se voltasse ao trâmite original, que é o trâmite previsto na Constituição, e o Lira está sentando em cima dessa história. Como ele não concorda que volte a funcionar a comissão para analisar as MPs, ele simplesmente está impedindo que elas sejam discutidas e aí começa a haver um risco de que algumas medidas provisórias caduquem, inclusive ou algumas importantes, como as que redefiniram todo o desenho da esplanada, com os seus novos ministérios, as novas atribuições desses ministérios, e aqui foi editada pelo Ministério da Fazenda, mudando a discussão sobre o tal voto de qualidade no CARF, que é o tribunal que arbitra as polêmicas ali, as pendências tributárias de empresas. Então, virou uma crise entre Câmara e Senado e foi parar no Supremo porque o senador Alessandro Vieira judicializou a questão. Então, agora se está tentando chegar a algum acordo, só que os senadores não aceitam acordo e aí talvez a única solução para que não seja o Supremo a decidir... Veja, todo mundo reclama, o Supremo quer se meter em tudo, o Supremo faz ativismo, mas são os próprios parlamentares que levam todas as polêmicas para o Supremo Tribunal Federal. Então, antes que o Supremo decida, e o caso está com o ministro Nunes Marques, estão tentando chegar a algum outro arranjo. Uma das possibilidades é votar uma emenda constitucional, uma proposta de emenda à Constituição para mudar esse rito, mas também nisso os senadores estão bem reticentes, não estão querendo, e a coisa virou um impasse. Foi promessa de campanha do Pacheco, inclusive, isso, né, Vera? Fazer essa mudança. Tem uma fila de mais de 20 MPs para votação, né? O que está em jogo aí, Carol, é poder, né? Sempre. Esses caras sempre estão disputando nacos de poder e o que fazer com esse poder. Você tem um poder de trancar a pauta
das medidas provisórias e de ditar o ritmo em que elas vão ser votadas, você consegue negociar suas outras demandas, né? E o Lira, a gente sabe, é um cara que tem muitas demandas com o governo. Demandas por cargos, demanda por espaço na Codevasf, demanda por emenda. Então, é com esses pequenos nacos de poder que ele negocia a liberação de recursos, a contratação de aliados, e com isso ele vai ampliando o grupo de deputados que orbitam em torno da sua liderança. E aí, com isso, é ele que define toda a pauta, é ele que define o que passa e o que não passa na Câmara, e ele arrumou um jeito de continuar super poderoso e com o poder hipertrofiado, mesmo sem o orçamento secreto. Então, essa é a engenharia do negócio, e é isso que ele não quer perder também. Já perdeu o orçamento secreto, não quer perder mais essa possibilidade de exercer o seu pequeno grande poder. E aí a coisa vai emperrando, o governo está meio refém nessa história, porque não tem uma maioria clara, não pode bater de frente com o Lira, vai depender dele para aprovar a reforma tributária, vai depender dele para aprovar a nova cara do arcabouço fiscal, então vai cedendo. Essa história de PEC para mudar o rito de medida provisória. Quando que isso poderia ser uma prioridade num início de governo, né? Com tantas outras demandas, com tantas outras urgências, para tudo para se discutir algo que é ali uma coisa de foro interno do Congresso, mas é o que vai acontecer e o governo tende a ceder ao Lira, mais uma vez, para ter alguma possibilidade de ver as suas propostas tramitarem e o Congresso começar a trabalhar, que é o que o Bocardi falou no início da pergunta dele, vai acontecendo um monte de coisa e nunca começa o Congresso efetivamente a funcionar. Seria aí acomodação de forças ou uma desacomodação de forças, no caso, né? Difícil de compor isso. Vamos lá mudar de assunto e a gente vai para o Anderson Torres, né? Falamos mais cedo, ele prestou depoimento e é como previsto, né? Não sei de nada, não tem valor, tudo não se passou de uma... Não foi esse termo, mas é mais ou menos nessa linha, de uma grande ficção, brincadeira, sei lá. Qual que é a importância, né, dele ter deposto? É porque ele está depondo no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, depois perante o corregedor do TSE, que é o ministro Benedito Gonçalves. Então, isso mostra que estão andando as ações que prevêem a inelegibilidade, que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma delas. Tem 16 ações no TSE que pedem, de alguma maneira, a inelegibilidade e a perda dos direitos políticos do Bolsonaro. Muitas delas relacionadas a atos da campanha e algumas diretamente ao questionamento que ele fez da lisura do processo eleitoral e da possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Essa questão da minuta entrou como uma ação autônoma, mas também está em uma das ações que tratam desses questionamentos às urnas eletrônicas. Então, o depoimento dele era importante para saber se ele, de alguma maneira, incluiria o presidente nessa história da minuta, mas ele negou taxativamente, em todas as vezes que foi questionado, que Bolsonaro tivesse sequer conhecimento do texto, que ele chamou de folclórico, chamou de lixo, chamou de coisa desimportante, algo que não tem a menor viabilidade jurídica, descartável, porém... Algum de vocês que acha tudo isso de documento mantém na sua casa, né? Mantém ali na sua mesa com uma pasta com outros documentos, você tendo sido ministro da Justiça, ele não explica como o negócio permaneceu lá. Ele falou que estava lá para descarte, que ele nem se lembra quem foi que deu o papel para ele, que ele nem leu direito, começou a ler, viu que era uma loucura, foi outro termo que ele usou para se referir, que deixou lá para ser descartado, mas aí, em meio a isso, foi nomeado outra coisa, foi viajar e o troço lá. Não é algo trivial você ter na sua casa uma minuta prevendo estado de defesa, que é a revogação do Estado Democrático de Direito e a instauração de um regime de exceção. Isso não é uma coisa trivial, e se você recebe isso de alguém, convém que você saiba quem te passou e que você indique que seja tomada alguma providência contra quem está propondo a supressão da democracia no país. Não foi nada disso que ele fez, sendo um ministro da Justiça
e está tentando tratar como uma coisa menor, algo que não é menor, ainda mais no contexto que a gente vivia naquele momento, de muita incerteza quanto à aceitação do resultado da eleição por parte do então presidente Jair Bolsonaro, dos militares, de umas tantas pessoas, e como a gente viu depois, a realmente tentativa de um golpe de Estado. Então não dá para minimizar, não dá para tratar como uma besteirinha, uma bobagemzinha, e a consequência disso é que ele ainda está preso. O Alexandre de Moraes soltou várias pessoas que foram presas no pós-8 de janeiro, de 1.400 pessoas presas, restam 294, então quem tem implicações mais sérias, além de ter ido lá quebrar coisa, teve alguma implicação de incitação, ou de financiamento, ou de convocação, ou de organização, e entre essas pessoas que estão presas por ter uma conduta agravada está o ex-ministro e ex-secretário de Justiça Anderson Torres, e assim permanecerá. A defesa dele usou o fato do governador ibanês ter voltado ao cargo para tentar argumentar que ele deveria ser solto, mas isso não sensibilizou o ministro Alexandre de Moraes e nem deverá ter efeito. Ele ainda vai continuar preso enquanto durarem as investigações. E ainda nesse capítulo dos depoimentos, Vera, tivemos também o do ex-chefe operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, que disse que o Exército dificultou prisões no 8 de janeiro, né? Exatamente, Carol. Ele depois, num outro contexto, numa CPI que está investigando os atos terroristas de 8 de janeiro na Câmara Legislativa do DF, que é a correspondente à Assembleia Legislativa de lá, e ele falou com muitos detalhes um relato que já apareceu na imprensa na época da tentativa de golpe, que foi o fato de o Exército ter dificultado muito a tentativa de prender os golpistas. E ele corroborou e confirmou oficialmente no depoimento, relato que eu também já tinha ouvido de autoridades em Brasília quando estive lá no mês passado, que foi da maneira como o Exército se colocou contra, inclusive, a possibilidade da polícia do DF e do interventor na segurança do DF, o Ricardo Capelli, entrarem no acampamento para realizar as prisões, com tanques e numa linha não voltada contra o acampamento, mas voltada contra a polícia, e com o então comandante do Exército, o general Dutra, se opondo e estando com os demais integrantes do alto comando do Exército, se opondo à entrada da polícia por lá. Então ele está trazendo a responsabilização os militares, que até aqui não foram responsabilizados nem na investigação da PF e também não apareceram em nenhuma investigação, além das internas que correm nas próprias Forças Armadas. Tem um cuidado maior, o governo está cheio de dedos quanto à maneira de lidar com os militares nessa questão, mas o fato é que houve isso que ele está contando. Ele está contando episódios que são confirmados por ministros do governo Lula, pelo ex-interventor Ricardo Capelli, por todos eles, de que o Exército se contrapôs fortemente, por meio do comandante, a que fossem realizadas prisões de golpistas naquele dia. Então isso é grave. Acabou resultando na troca do comandante, em troca de vários postos chaves ali no Exército, mas ainda assim essas pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade de alguma maneira nos outros feitos que estão investigando esse caso. Não sabemos ainda como vai se dar essa responsabilização dos militares. Tem uma grande preocupação do governo de refazer os laços com os militares. Inclusive, nessa semana, o Lula participou de uma solenidade da Marinha, nesse esforço aí de aproximação, porém isso não pode se confundir com impunidade, não pode se confundir com uma nova anistia para aqueles que de alguma maneira colaboraram para um ato golpista, claramente golpista, e que resultou na destruição da sede dos três poderes. Então, a gente está nesse momento e ainda não sabe como vai se dar esse encaminhamento no detalhe.
Vera, o problema, né, é a questão do tempo que parece que estão trabalhando com ele, né, essas pessoas que participaram desses atos, porque na hora que a gente lembra, e como você vem falando aí, lembrando bem o que foi que aconteceu nesse país naquela data, e o calor daquele acontecimento, tudo aquilo que a gente viveu, e você traz para a realidade de hoje, e a gente começa a enxergar um depoimento de uma pessoa importante, chave na altura, com seu histórico, dizer que não, um papel que apareceu e não dá nenhum valor para isso. Você vê depois um governador que estava no comando do estado, do Distrito Federal, de repente ele volta também para o cargo na sua normalidade. A gente vê tantas pessoas que foram presas e que conquistam a sua liberdade. Então, assim, tudo vai ficando mais frio. E o tempo é o contribuinte, é o parceiro da impunidade neste caso. Você traz essa lembrança muito forte, a gente revive aqueles dias, mas a gente vê que essas pessoas elas estão contando com isso e cada vez mais perto da impunidade do que da punição, da pena. Eu não tenho tanta certeza quanto a isso. Vai demorar, Bocardi, acaba demorando, processos judiciais são coisas lentas. Se a gente fizer um paralelo com o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, que foi em janeiro de 20, a gente ainda não tem todos os punidos, já tem alguns, mas nos casos em que vai subindo a patente, costuma demorar mais mesmo. Até hoje, a gente tem aí várias indicações de indiciamento, por exemplo, do ex-presidente Donald Trump, sem que exista ainda uma punição no caso dele. Mas outros foram punidos, então é preciso que haja essas punições. A gente está vendo que ainda tem pessoas presas, mas é preciso que não haja 2 pesos e 2 medidas a partir do cargo das pessoas, e nisso eu concordo totalmente com você. O governador, os militares, ou então o comandante do exército, todos eles têm que ter o seu quinhão de responsabilização. É preciso que se dê a César o que é de César em cada um dos casos. E a gente ainda está vendo aí algumas coisas em que parece que se está tateando uma tentativa de preservar alguns núcleos, e entre esses núcleos eu destacaria o núcleo militar, porque existe um grande debate sobre se vale a pena esticar a corda com os militares, sendo que ainda o bolsonarismo é muito forte lá dentro, sobretudo no Exército. Então, essa é uma discussão que vai se dar nos bastidores em uma certa medida e no debate público em outra. É por essa razão, principalmente, que o governo Lula não quer que se faça uma CPI no Congresso, porque aí vai se jogar um holofote gigante sobre os militares e eles temem que seja uma crise que não tenha saída e que engesse as ações que o governo precisa tomar. Então, eu conversei hoje com aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até para falar da questão das medidas provisórias, e também assuntei sobre esse caso. O que está acontecendo agora? A senadora Soraya Tronic está validando as assinaturas da CPI que ela começou a coletar no ano passado, para que ela consiga o número necessário, que são 27, só com senadores da atual legislatura. Então, que não haja mais senadores que não estão mais no Senado. E aí ela vai reapresentar o pedido de CPI e, se tiver tudo de acordo, o Rodrigo Pacheco não vai ter muito jeito que não seja criar a CPI. Então, o governo, se realmente não quiser a CPI, se achar que ela vai paralisar seu início, que vai paralisar os projetos econômicos e tal, vai ter de ele agir para impedir que senadores assinem a CPI. Não acho que ele tenha bala na agulha para impedir, porque só a oposição conseguiria criar uma CPI com o número de senadores que tem. Então, também é um momento delicado esse, e a gente pode ainda ter uma CPI dos atos antidemocráticos instalada no Congresso. Vera, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar aquela história de arapongagem da ABIN usando um software israelense, né? Exato, Carol, super necessário esse inquérito. A gente está falando de assuntos que são todos eles relacionados de alguma maneira, porque os atos antidemocráticos nada mais foram que uma tentativa de golpe, e o que a gente está vendo agora, que está abrindo a caixa de Pandora do governo Bolsonaro, é que já havia um Estado policial em construção
no primeiro mandato dele, e isso com tendência de se intensificar caso ele obtivesse um segundo mandato, e mais ainda caso tivesse sucesso alguma tentativa de golpe. Então é preciso que se apure, porque não é uma coisa também boba, não é uma coisa ali lateral, é uma coisa muito grave. Monitoramento de pessoas indiscriminadamente, sem nenhum mandado judicial para isso, sem nenhuma justificativa palpável e sem o registro oficial em nenhum lugar. Então, pessoas foram monitoradas e até aqui a gente não sabe quem foi monitorado e por quanto tempo, e nem a extensão dessa arapongagem. É isso que esse inquérito vai procurar responder, ouvindo os agentes envolvidos. Há agentes que fizeram a arapongagem e há também agentes da ABIN que foram alvo de espionagem eles próprios. Então era uma coisa tão indiscriminada, tão maluca, que espionava os próprios integrantes da agência. Os serviços de inteligência não podem ficar assim, sem nenhum controle. Eles precisam estar submetidos às leis, precisam estar submetidos, inclusive, ao controle externo, pelo TCU, pelo Congresso, que tem uma comissão mista de senadores e deputados só para isso, e não era o que estava acontecendo. No governo Bolsonaro, a ABIN estava funcionando como uma agência que agia de forma discricionária para atender os caprichos do governo. Isso é muito grave, isso é coisa típica de Estado ditatorial e não de Estado democrático. Então, esse inquérito é muito necessário e é preciso que ele esclareça isso. Quem foi monitorado, a mando de quem, em qual período e com que objetivo. Vamos para a música, então? Vamos para a música, Bocardi. Hoje teve aí uma notícia trazida primeiro pela Mônica Bergamo na Folha, depois por outros veículos, de que o Chico Buarque tomou a iniciativa de mudar um pedacinho da letra de um dos seus grandes clássicos, que é a música Beatriz, do álbum O Grande Circo Místico, porque ele achou uma palavra que se encaixa melhor na sonoridade, na ideia que ele imagina para essa música, e ele vai trocar a vida da atriz por a sina da atriz. Conversei com o Mário Canivello, que é o assessor, empresário, amigo do Chico, sobre a motivação para isso, se haveria alguma motivação política, alguma motivação maior, e ele disse que não, que ao ouvir a Mônica Salmazo, que é quem está fazendo essa turnê com ele, passando a música nos ensaios, ele teve esse insight, achou que sina se encaixava melhor com a ideia que ele tem dessa música. Eu acho que fica algo um pouco mais pesado, né, a sina da atriz, em vez da vida da atriz, que é algo mais leve, mais poético. Mas é assim, o mestre tem o controle sobre a sua obra e pode designar como ele acha que ela fica melhor. A gente sempre vai ter esse registro histórico das gravações originais da letra, com o próprio Chico, com o Milton Nascimento, e a gente vai encerrar com Beatriz, ainda com a sua versão original, que eu acho lindíssima. Não acho que precisaria ser revista, mas quem sou eu? O Chico manda na obra dele, né? Mas já valeu a citação aqui e tantas outras em tantos outros lugares. Se não houvesse a mudança, talvez passaríamos hoje sem ela. É verdade, é isso. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar no céu, e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar no chapéu? Vamos ver o que os ouvintes acham, se fica melhor a sina ou a vida. Na sua vida. Aí no final continua a vida, é só lá atrás, é divina a sina da atriz. Quem somos nós para discutir com o Chico Buarque, né, Vera? Se ele acha melhor assim, tá certíssimo. Nossa, eu tô aqui sem... Tô na sina aqui para saber o que eu digo. Viva a voz! O que tem no 2+1? Esqueci de fazer esse merchan, é verdade. Agora volta o 2+1, deve estar no ar em minutos.
E a gente, na segunda temporada, estreia com a Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela conversou sobre a crise do varejo com a gente, sobre esse clamor aí geral pela redução dos juros, que ela reforçou, pediu a queda dos juros. Falou também sobre a presença dela no Conselhão lá do Lula e vários outros temas, não vou dar mais spoilers, está nas principais plataformas de streaming, podcast do Globo e da CBN, capitaneado por mim e pelo parceiro Carlos Andreasa, dessa vez com a dona Luísa Trajano. Valeu, Viva Voz. Obrigado, viu, Vera? Uma boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.